tiraram os médicos cubanos e colocaram o que no lugar? Não tem como falar em habitação popular sem falar em um projeto financiado pelo governo federal. A educação é a mesma coisa. Então, tudo que se precisa no município tem relação a uma política estabelecida pelo governo federal. E o governo federal está desmontando o Estado brasileiro, está desmontando as políticas públicas. Então, nós queremos trazer esse debate também para a esfera municipal, né? A responsabilização que tem um projeto de desenvolvimento do país. Então, as eleições municipais vão ser fundamentais para que o PT faça esse diálogo com a população. Claro que não são só as eleições municipais, nós também queremos que o partido esteja organizado nos municípios. Além dos seus diretórios, é importante dizer que o PT é o que mais tem diretórios municipais estabelecidos no Brasil. A maioria dos partidos trabalham com comissão provisória. Nós temos quase 4.000 diretórios no Brasil e algumas comissões provisórias que ainda vamos regularizar. Mas isso só não basta, nós queremos estar conversando com a sociedade brasileira. Então queremos retomar um projeto de organização do partido através dos núcleos, núcleos junto ao lugar que as pessoas estudam, moram, trabalham, enfim, ter uma relação mais próxima onde as pessoas estão. Então o partido também vai ter esse desafio. O institucional é importante, mas a luta social e a organização popular também. A expectativa é aumentar o percentual de vereadores, aumentar o número de vereadores e prefeitos, em que percentual? E qual vai ser a participação e o impacto da participação do ex-presidente Lula nessa campanha? Vai rodar o Brasil, vai rodar os municípios, principais capitais das cidades que vocês querem? A intenção, claro, é aumentar o nosso número de prefeitos e vereadores. Nós ainda não fizemos um planejamento. Aqui em Minas temos que conversar com a direção. Eu sei que eles já estão trabalhando na organização do processo eleitoral, mas nós não temos ainda o planejamento. Mas com certeza é aumentar. E avaliamos que vai ser uma eleição muito mais positiva do que foi a eleição de 2016. Porque o PT está recuperando o seu respeito e credibilidade junto à sociedade brasileira. O povo brasileiro começa a ver que teve uma grande mentira orquestrada contra o PT, principalmente na questão dos processos que foram feitos contra lideranças do PT e contra a liderança maior que nós temos, que é o presidente Lula. Isso ficou claro até na última pesquisa do Datafolha e da Vox Populi, em que a maioria das pessoas avaliava correta a soltura do presidente Lula. Então, ou seja, hoje o PT está num outro patamar de discussão com a sociedade. Nós tivemos a oportunidade, e até por conta das revelações do Intercept, de mostrar para a sociedade a construção que foi feita para a destruição do partido e também do presidente Lula. Então as pessoas avaliam diferente. E temos, por outro lado, o resultado de um governo que pretendeu arrumar o Brasil e que está entregando ao povo brasileiro desemprego, baixa renda, pouca expectativa. As pessoas estão sofrendo. E elas lembram do legado do PT, elas lembram do que significou os nossos governos. E os municípios também lembram, porque foi um período em que mais nós tivemos políticas de desenvolvimento local. Então, eu não tenho dúvidas que vai ser um outro patamar para o nosso debate com a população. O Lula vai participar desse processo? Lula vai participar desse processo. Como é que vai ser? Nós temos que organizar, né? Porque nós temos um país grande, muitos municípios, obviamente ele não tem condições de participar de todos. Mas o Lula vai participar, a Fernanda Haddad vai participar, são dois companheiros importantes, duas lideranças importantes do partido que vão estar percorrendo o Brasil. Em Belo Horizonte, o PT governou por muitos anos, já tem algum tempo que está fora, e o prefeito Calil já está, sim, com uma liderança bastante grande nas pesquisas. Qual é o candidato para concorrer com ele? E aí, quem é o candidato? Vamos perguntar para ele. Mas vai ter candidato próprio BH? O PT terá candidato próprio em BH. Com certeza. É uma cidade que nós consideramos importante, estratégica para o partido, do ponto de vista do Estado, mas também do ponto de vista nacional. Vai ter alguma inovação? Vocês vão, porque eu sempre faço você colocar como uma possibilidade, né? Agora o nome da Beatriz Sequeira está sendo aventado, é uma possibilidade real também. Do Rogério Correia. Viu? Como é que vai ser Isso isso? que é um partido bom, nós temos várias opções de companheiros e companheiras que aqui, podem... cada um já tem um candidato. Tem pretensão de inovar, que foi o que as eleições passadas deram Nós como vamos recado? fazer uma conversa aqui, uma discussão com os companheiros agora no início do ano e, obviamente, ter um método para que a gente possa ter a escolha da candidatura
que vai ser em Belo Horizonte. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma candidatura representativa do partido, com condições e capacidade de fazer interlocução com a sociedade e a gente partir para uma reconstrução do PT. Deputado Cristiano, mas quem são os possíveis pré-candidatos que já estão ali na baila, já sendo discutidos? O senhor poderia adiantar para a gente? Foi bem lembrado aqui pela presidente Gleisi. Todo mundo aqui sabe que o PT já governou Belo Horizonte com Célio de Castro, com Fernando Pimentel, com Patrus Ananias, todas as administrações encerradas com alto índice de avaliação. Então, nosso cartão de visita para Belo Horizonte é muito bom. As grandes obras que você tem em Belo Horizonte no aspecto estrutural e social foram das gestões do PT. Esse vai ser o nosso cartão de visita. O que nós temos que fazer agora? Pensar um projeto para a cidade, atualizado, do século XXI, para o momento que a cidade vive, e aí no momento oportuno ver qual o nome que tem a melhor condição de liderar. E aí nós não vamos ter problema, entendo que não teremos grandes disputas internas nesse sentido, vamos encontrar um caminho de consenso, compreendendo, companheiro e companheira que tiver a melhor condição de liderar e levar o projeto, vai ser o nosso candidato. O que é importante é que o PT terá candidato, mais do que isso, um bom projeto para Belo Horizonte. Até o momento já tem algum nome? Os nomes todos citados aqui, eles são sempre lembrados, né? Do companheiro André, da Bia, do deputado Reginaldo, do Patrus Ananias. São companheiros que têm envergadura e poderão estar liderando o processo para nós sem problema e com muita qualidade. Pessoal, o presidente Lula continua em situação de inelegibilidade. E aí eu queria... Não será candidato a prefeito. Pois é, aí eu queria perguntar... a pergunta é se até devido a essa condição, o senhor, Fernando Haddad, vai também fazer um tour pelos municípios de todo o país nessa próxima eleição municipal como um possível pré-candidato. Independe disso, todo militante do PT está disponível para correr o país, para ajudar da melhor maneira possível na sua cidade. Pelo fato de eu ter disputado a eleição no ano passado, evidentemente que eu acabo podendo agregar em algumas cidades mais do que outras, e eu estarei à disposição na direção do partido, da minha presidenta Gleisi, para estar presente onde for necessário, onde eu puder estar. O senhor vai ser candidato em São Paulo e que história se compôs com a Marta voltar para o PT? Não, olha, está havendo muita especulação em torno disso. O que aconteceu em relação a isso, porque a Marta, numa entrevista, fez um gesto bastante generoso em relação ao presidente Lula, né, com a qual ela mantém uma relação histórica de décadas, nunca brigaram, nunca... E o presidente Lula retribuiu o gesto numa outra entrevista, né, dizendo que a Marta tem uma contribuição para as forças progressistas desse país de muito tempo, o que é pura verdade. Aliás, justiça seja feita, o presidente Lula nunca deixou de reconhecer o mérito nas pessoas e sempre procurou vê-las da melhor maneira possível, né, enaltecer as qualidades das pessoas. E eu acho importante a Marta ter feito uma reflexão sobre o momento político e jogado luz sobre os riscos que o Brasil e a democracia estão correndo. Acho importante uma pessoa que foi prefeita de São Paulo alertar para o que ela está alertando. Efetivamente, nós temos um governo federal hoje que coloca em risco conquistas democráticas caras a todos que lutaram pela redemocratização. Você tem hoje os artistas brasileiros todos se sentindo ameaçados, cientistas se sentindo ameaçados, professores se sentindo ameaçados, ativistas se sentindo ameaçados. Às vezes nem brasileiros são, nem moram aqui, e são agredidos pelo presidente da República. Então isso tudo gera uma inquietação, né, das pessoas que querem mais civilidade, mais respeito, mais progresso. Então nós temos que, quando as pessoas veem o risco e se colocam à disposição de um projeto que recupere o terreno perdido ao longo desse ano, muito importante dizer isso. Receber bem o gesto. Mas o senhor pode ser candidato à Prefeitura de São Paulo e pode novamente ser candidato à Presidência do Brasil? O senhor? Presidência? Não sou candidato a prefeito de São Paulo. E a presidência? E a presidência da República? Eu já tenho candidato a presidente da República. Que é? O mesmo de 2018. Vou continuar lutando para que o presidente Lula recupere seus direitos políticos, porque eu acho que é o mais justo. A coisa mais justa que pode acontecer com esse país é isso. O senhor tem alguma expectativa de que o ex-presidente Lula possa ser candidato? Olha, eu vou manter a minha esperança o tempo todo de que a justiça seja feita. Prefeito,
o ex-presidente Lula havia expectativa de, quando saísse da prisão, que ele ia fazer uma caravana pelo país. Tem data de quando essa Olha, nós já tivemos em caravana Salvador, né, juntos inclusive, já tivemos em Recife, né, juntos inclusive, tivemos um festival em Recife com dezenas de artistas do Brasil inteiro. Estaremos no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia 18. Minas é quando? Teremos lá algumas centenas de artistas, de intelectuais que vão recepcioná-lo. Eu pretendo estar com ele na quarta-feira, de maneira que o presidente Lula, eu não tenho previsão, né, mas Previsão enfim, para final Já de está janeiro. solicitado na agenda Então, e ele vai marcar. organizando, Ainda não disse a data, mas está confirmado que virá a Minas. Deu ok no nosso pedido da agenda, mas ainda não definiu a data. Deputado, Tô com saudade, sobre, né? sobre o caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, o PT, junto com o PSOL, tem tido bastante empenho em desvendar o caso e desvendar quem foram os mandantes do assassinato. Existe esse mesmo empenho do PT em desvendar a respeito do assassinato de Celso Daniel? E como que o PT recebeu a delação de Marcos Valério com relação ao Lula ter sido, segundo ele, o mandante do assassinato? Aquela delação requentada? A delação do Marcos A Valério. Marcos Valério é requentada. Foi uma delação que foi feita outras vezes e sempre ela é utilizada para fazer uma disputa política, né, reiteradas vezes. Então, nós já inclusive fomos contundentes numa nota do partido, o presidente Lula também, não reconhecemos aquilo como verdadeiro. E nós temos plena consciência que o caso do Celso Daniel está sendo investigado, já foi investigado, está em processo e vai ter a sua finalização pela justiça. O partido não se preocupa com isso. Eu espero que a situação em relação a Marielle possa também ser investigada de forma aprofundada e se chegue aos responsáveis, aos mandantes do crime da vereadora. Mas é uma bandeira do PT? Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso, porque você está falando com alguém que foi amigo dele de faculdade. Né? Eu fiz faculdade de economia com o Celso e era meu colega e amigo pessoal. Faz 40 anos que o Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, está sob o comando do PSDB, que é adversário histórico do PT. Então, eu acho que você devia fazer essa pergunta para o PSDB. Porque toda a liberdade do mundo para investigar é muito feio, eu acho muito feio invocar o nome de uma pessoa, né, que desapareceu tragicamente, um assassinato cruel, né, um querido companheiro de todos nós, e a todo momento alguém invoca isso para nós, ao invés de perguntar para as autoridades que tiveram ao longo de décadas. Isso foi em 2002. Nós estamos falando nós estamos de quase 20 anos. Eu acho que você nunca fez essa pergunta para o delegado do caso. Eu acho que você deveria... Gente, só um minuto, porque se todo assessor Então foi feito para os veículos de imprensa Não, mas por favor, eu faço questão de você. Eu duvido que você tenha alguma vez ligado para o delegado do caso e feito a pergunta para ele, que é a pessoa que tem autoridade para te responder. Ninguém aqui é investigador, ninguém se envolveu com isso. Agora você... Mas é bandeira do PT? Para nós é uma bandeira do PT investigar todo e qualquer... Por exemplo, as rachadinhas do Queiroz e do Flávio. Né? Você deveria ser a primeira a querer investigar, porque trata-se do filho do presidente da República. Se o Carlos Bolsonaro tem ou não relacionamento com os mandantes ou com... você deveria ser a primeira pessoa a querer saber. E vocês não fazem a investigação que um jornalista deveria fazer. Deveria honrar seu diploma e não fazer esse tipo de provocação. Eu queria entender, dentro do PT aqui em Minas existe um reconhecimento de que houve um desgaste na imagem do partido após a gestão do ex-governador Fernando Pimentel, até pelo fato dele nem ter ido ao segundo turno, e simplesmente até pelo fato de ter parcelado também, não ter saído do governo sem pagar o 13º, houve esse desgaste. Quero saber como é que o PT pretende recuperar a imagem do partido aqui no estado depois desse desgaste causado aí pela gestão. Também teve a questão da Dilma, que era uma expectativa de que ela se elegesse pelo partido e não aconteceu.
Olha, primeiro que vamos lembrar que quando o Fernando Pimentel assumiu o Estado, a gente pegou o Estado numa situação financeira crítica, né? Vocês se lembram que a gente falava que em torno de 7 bi já o déficit que a gente herdava. Herdava também um conjunto de acordos e compromissos que havia sido feito com os servidores, que agravava ainda mais a situação do Estado do ponto de vista de pagamento de pessoal. Né? Exemplo do que era o acordo no passado com a Polícia Militar. Soma-se a isso, veio o golpe contra a presidenta Dilma, e sabemos que o principal estado governado pelo PT era Minas Gerais, e tivemos o cerceamento, né, da ausência de repasse, que era de direito. Isso tudo foi agravando a situação do Estado. De toda forma, o governador Pimentel conclui o mandato sem ter paralisação no serviço da segurança, a educação em funcionamento, inclusive com alguns avanços na área da educação. A professora Beatriz está aqui, ela pode confirmar. Os indicadores de redução de violência e criminalidade de Minas Gerais já reduzem ainda no governo Fernando Pimentel, os dados estão aí para a gente poder analisar, e teve várias ações. Olha, até agora nós estamos concluindo um ano do governo Zema, e se alguém puder me falar qual a obra estrutural do governo Zema, não tem. O governo Zema tem um contingenciamento de recursos da saúde que é o maior nos últimos 12 anos, comparado com todos os governos que passaram, na educação nos últimos 16 anos, e teve a melhoria da arrecadação. Por isso o governo Zema hoje tem uma condição um pouco melhor do ponto de vista financeiro do que teve o Pimentel. E olha a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, que medida que o governo propõe, inclusive para melhorar o seu fluxo de receita, claro, resguardado o cuidado que nós temos que ter, né, com o patrimônio do povo de Minas Gerais, como é o caso do Nióbio, foi votado semana passada com o nosso voto favorável. Então a gente não torce para o quanto pior melhor. Se a oposição no passado tivesse sido responsável, como a gente tem sido agora, talvez o Pimentel não tinha tido os problemas que ele teve. Nós estamos evitando que o Zema tenha. Por quê? Quem está lá na ponta é o servidor com salário parcelado, quem está na ponta é o servidor que não sabe se recebe 13º. São as instituições que precisam receber esse recurso da saúde e que nós sabemos que são importantes. Então hoje nós temos trabalhado com muita responsabilidade. Temos clareza da situação que nós pegamos, né, do momento que nós pegamos, o cerceamento que vivemos, a crise e gravidade que foi o momento do nosso governo, também com consciência daquilo onde que nós tivemos a condição de avançar, e hoje com muita responsabilidade o PT não tem nenhuma pauta bomba, obstrução, sabotagem do governo para que as coisas não caminhem. Presidente Cleide, ainda sobre o tempo guardado também sobre o tema da violência, há cerca de um mês, aqui na Assembleia Legislativa, a ministra Damares Alves, em palestra, disse que no país havia até o ano passado 71 mil assassinatos por ano. Isso, na minha opinião, equivale a uma guerra civil não declarada. Nem no Oriente Médio, com bombas caindo, você tem esse número de morticídio. E que teria sido reduzido nos primeiros 10 meses desse ano em 24% esse índice. A senhora, como deputada, tem acompanhado isso no Congresso Nacional e a senhora falou sobre o desmonte, né, da máquina pública. O que é possível fazer, sendo considerado esse número como real, né, para poder, como política de Estado, para diminuir essa violência no país, porque isso é uma guerra civil não declarada. Então, deixa eu te falar, temos acompanhado sim, e a redução do número de homicídios no Brasil é de 22% esse ano, e grande parte dela foi ocasionada pela redução de homicídios no Nordeste. Só o Ceará, administrado pelo PT, o governador Camilo Santana, reduziu em 50%. Rio Grande do Norte em 30%, a Bahia chegou perto disso. Ou seja, os governos do Nordeste foram os maiores responsáveis pela redução de homicídio no Brasil. Nenhuma redução de homicídio acontece nesse nível em 10 meses de um governo novo com medidas novas. Isso é um processo que já vinha de uma estruturação de um sistema integrado de segurança e dos governos do Nordeste, principalmente os 4 governos do PT, que se articularam nesse sentido. Todos eles têm gabinete integrado de segurança e eles fazem no Nordeste a integração entre os estados. Então, essa tentativa do governo Bolsonaro, da Damares, do Moro, de dizer que a queda de homicídios é por conta do desempenho da política de segurança deles, não é verdade. Até porque, se você for olhar a execução do Fundo Nacional de Segurança, não tem um centavo executado. Então, como é que você vai dizer que o governo federal de Bolsonaro está conseguindo reduzir a segurança? Isso já era política anterior, que começa a dar resultado. Porque a gente tem que entender que o processo de segurança é um processo, não é de uma hora para outra.
E a tendência é reduzir por conta das políticas implantadas anteriormente, inclusive pelos nossos governos, pelo governo da presidenta Dilma. Duas perguntas, então, só pode ser, porque como a agenda... Eu também gostaria. Mais duas perguntas. Só um complemento. CBN não fez, É bom lembrar que o famoso pacote anticrime, ele não só não foi aprovado da maneira como foi encaminhado, como foi recém-aprovado o projeto que o Alexandre Moraes havia encaminhado para o Congresso Nacional, ainda na condição de ministro da Justiça. Então não houve nenhuma medida da parte do governo federal. O que houve foi a utilização, sobretudo dos presídios federais, que foram construídos na nossa gestão pelos governadores do Nordeste para acabar ou diminuir, atenuar a guerra de facções, que era a grande responsável, e é até hoje a grande responsável por esse número que é equivalente a de uma guerra civil mesmo, porque é uma guerra civil. Sim, mas esse declínio está comprovado, então, de 22% a 24%. Isso é real. É real. Razão de uma política e sendo que só no Ceará foi mais de 50% de queda. Agora, a senhora falou sobre... O senhor, como foi ministro da Educação, queria que o senhor comentasse as atuais críticas do presidente Bolsonaro em relação ao Paulo Freire e também à TV Escola. Eu não tenho... Eu tenho pena do presidente e do seu ministro da Educação. Eu nem sei quanto tempo ele vai durar no cargo. Já tem uma torcida no Brasil e no mundo, né, para que ele seja substituído. Também não sei se torço para ele cair, porque quando ele substituiu o anterior, a gente não imaginava que a situação da educação fosse piorar, e piorou. Hoje você tem uma pessoa que é uma caricatura no Ministério da Educação. Uma pessoa que ofende um brasileiro que é respeitado internacionalmente, gratuitamente. Eu tenho certeza que nem o ministro nem o presidente leram uma linha do Paulo Freire. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Um brasileiro que, goste ou não, é uma pessoa respeitada em toda a academia internacional, entre os educadores do mundo inteiro. Na Unesco ele é respeitado, nos países de alto desenvolvimento, alta performance educacional, ele é respeitado. E um presidente desse é digno de pena, porque não só não sabe do que está falando, como ele é que vai passar para a história como um energúmeno, que é a palavra que ele usou para se referir ao Paulo Freire. É ele que vai passar para a história como energúmeno. Não há dúvida sobre isso. E sobre a TV Escola? É uma cruzada obscurantista desse governo. É a mesma coisa com a Ancine, é a mesma coisa com os órgãos de proteção ambiental, é a mesma coisa que está acontecendo no Itamaraty. São vários órgãos do governo que estão sendo... Não, alguns estão sendo simplesmente desmontados e outros estão a serviço do oposto do que deveriam estar defendendo. O papel do Brasil na COP25 é uma coisa que ganhou o mundo, ganhou as manchetes do mundo. O papel deletério, o papel contraproducente do Brasil. O Brasil era referência no mundo em proteção ambiental. Nós damos aula sobre o assunto. Nós vemos cair 83% do desmatamento na Amazônia. Marina era nossa ministra e é das pessoas mais respeitadas no mundo. Foi ministra no governo do PT, no governo do presidente Lula. Derrubou o desmatamento em 83%. Hoje nós temos um rapazinho lá no Ministério do Meio Ambiente. Dá pena de ver como é que a nossa imagem no exterior está sendo deteriorada, desnecessariamente. Essa agressão ao Paulo Freire custa a imagem do país fora. É isso que nos custa, a nossa imagem fora. Aqui, esse circo pode ter algum apelo eleitoral, pode ter algum apelo de manter essa base unida em torno de bandeiras que eles sequer conhecem. Mas no mundo, é vexame. Então é muito grave o que está acontecendo. O PT espera contar com a ex-presidente Dilma para disputar
outros cargos públicos pelo partido? Como é que estão os diálogos nesse sentido? Ou não? Como é? Não, a presidenta já se manifestou que não vai disputar mais nenhum cargo, vai ajudar o partido, vai estar junto com a gente na caminhada, mas não disputará mais nenhum cargo. A senhora falou sobre a questão, uma das bandeiras do PT vai ser mostrar as perdas dos trabalhadores. A reforma da Previdência passou muito rápido e o presidente já mandou diversas medidas provisórias, tirando mais direitos, agora se fala até em acabar com o 13º. O governo está tendo muita facilidade para passar essas pautas lá no Congresso e estão articulando uma bancada de esquerda maior, principalmente em 2020? Aqui, 2020 serão eleições municipais. Nós não vamos eleger deputados. Não, sim, e o número de deputados dos partidos de oposição está dado. Com certeza, a correlação de forças no Congresso não é favorável a nós. Agora, é importante dizer, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, embora ela tenha avançado, nós conseguimos barrar lá o principal item, que era o que Paulo Guedes queria colocar, que foi a capitalização. Se deixássemos passar, nós iríamos privatizar a Previdência brasileira. Nós não deixamos privatizar. Então, estamos longe do que aconteceu no Chile. Conseguimos também manter o benefício de prestação continuada, melhorar um pouco a situação dos professores, ou seja, mesmo a nossa articulação menor do que a bancada de situação conseguiu alguns avanços, né? E as categorias também se mobilizaram. Óbvio que o governo está no afã de colocar uma pauta que tem apoio do Congresso, está sendo conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, e pelo Paulo Guedes. O Bolsonaro está deixando isso acontecer. Fica falando um monte de outras coisas, querendo chamar a atenção, enquanto o Congresso Nacional está fazendo a pauta econômica. Nós temos alertado para isso, chamado a atenção, e a população brasileira começa a despertar. Aliás, a fala do presidente Lula tem sido insistentemente nesse sentido. Nós temos que falar sobre a economia do povo. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma situação crítica em relação à vida das pessoas. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas vivendo com R$ 416 por mês, dados do IBGE. Isso é muito triste, gente. Nós voltamos a ter fome no Brasil, temos 13 milhões de desempregados, a renda está baixa e eles estão arrochando o salário mínimo, estão tirando direitos. Obviamente que isso começa a ser percebido na população. Hoje a população não pode comprar carne, porque o preço está proibitivo, gás de cozinha também não, começa a subir o preço do alimento. Então, que história é essa da inflação abaixar e o preço da comida subir? As pessoas estão sentindo isso na mesa. Então, começa a ter uma percepção da população. E isso tem se mostrado, inclusive, nas pesquisas recentes, tanto do Datafolha, que foi divulgado agora, como do Vox Populi, mostrando a queda de popularidade do presidente, mostrando a liderança que tem o presidente Lula. Ou seja, há um aspecto crítico na sociedade. Isso nem terminou o primeiro ano de Bolsonaro. Geralmente, no primeiro ano de um governo, o governante é melhor avaliado, porque a população dá a ele uma chance de mostrar o que fazer. O fato é que ele não está conseguindo fazer absolutamente nada. Esses números que... Pessoal, porque a gente está com problema de agenda. Porque a gente está com problema de agenda. Só terminar. Último, então. Marcelo, você faz hoje à noite. Você vai lá. Eu diria que esses números que o governo tem divulgado, que a imprensa nacional tem divulgado, que a indústria está crescendo, que o país está melhorando, não é real. Não, pode até ser real, porque a situação do Brasil é tão ruim, né? Nós caímos tanto, tivemos tanto problema, que pode crescer um pouco mais. Agora, isso não é perceptível para as pessoas. Então, pode melhorar a Bolsa de Valores, pode crescer até 2,5% ao ano, pode ter algum crescimento da indústria setorial, mas isso não vai se traduzir em bem-estar para as pessoas. Vamos dizer, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, 70% da população ganha até 3 salários mínimos. Eu acabei de dizer que 100 milhões de pessoas estão vivendo, por dados que foram divulgados recentemente, com R$400 por mês. Então, esse crescimento ou esses indicadores econômicos não são suficientes para tirar o povo da crise. Teria que crescer 10 anos consecutivos a 2,5% para nós retomarmos os índices que nós tínhamos em 2014, de desemprego, de renda. Está entendendo? Então, é muito grave a situação. Por isso que o governo não faz nada para a maioria do povo. Corta, corta, corta. O programa de geração de emprego do governo é uma vergonha, gente. Desonera empresário e onera o desempregado. Quer dizer, vai dar emprego para as pessoas em cima da taxação do salário
salário de desemprego. Então não tem lógica, eles estão fazendo ao contrário, estão concentrando as medidas para ajudar o andar de cima da sociedade brasileira. Pessoal, muito obrigado a todos. Tá? Só um convite, amanhã, 2h30, na Comissão do Trabalho, vamos fazer uma audiência pública sobre o fim do registro da profissão de jornalista. Quero o mesmo número de pessoas lá, hein? Amanhã, 2h30. Pessoal, quem assistiu a live, compartilha, manda para os amigos e marca as pessoas. Estamos encerrando a live, voltamos já para outra. 19 horas estaremos transmitindo uma outra live com a presença do Haddad, da Gleisi Halfmann e do presidente Cristiano.